Olá, que Deus abençoe a sua vida. Eu já quero começar este programa com uma pergunta. Você sabia que existe uma solução para a sua vida? Acredite, existe um Deus que pode mudar a sua história, transformar a sua vida. E eu gostaria que você prestasse atenção neste testemunho que nós vamos colocar agora, que assim como Deus fez na vida dessa pessoa, Ele também quer fazer na sua. Todo mundo quer ser feliz no amor, mas em meio aos desafios na vida amorosa, há quem pense que não existe mais solução para os problemas que enfrentam. A gente está casado há 38 anos. Há 12 anos de casada, a gente percebeu que eu precisava de fazer a terapia do amor, porque havia muita briga, muita ciúme, muita desavença em nossa família, em nosso casamento. Era muito ruim. Contendas, muitas brigas, e já era tipo de divórcio já. Tinha tudo de ruim acontecia no nosso casamento, na nossa vida. Brigas, traições. Eu lutava comigo mesmo, com minhas forças, né? Aí chegou um dado momento que eu cansei. Aí eu falei, pronto, basta. Aí eu fui procurar advogado, separação mesmo. Não tinha mais diálogo, a gente já não estava mais nem dormindo junto. Estava ali a separação mesmo, não tinha mais o que fazer. Na verdade, eu cheguei aqui solteira. Depois de um fim do relacionamento, eu tinha sido noiva por aproximadamente 4 anos. Então eu cheguei aqui destruída, enfim, frustrada, já desacreditada. Depois de tudo que eu passei, eu tinha entendido que eu não sabia me relacionar. Porque eu já tinha profissão, eu tinha uma situação até que estável, mas eu nunca tinha conseguido ninguém que me assumisse, e quando eu consegui, acabei vivendo um relacionamento abusivo. Uma decisão pode reescrever toda uma história. A gente ouvindo pela televisão os testemunhos, né? O palestrante da nossa palestra, aí a gente decidiu a tomar essa atitude de uma resistência da minha parte, que eu achava que não ia funcionar com a gente. Eu falei, mas vamos lá para ver, né? Aí a gente decidiu a vir e foi que mudou. Se a gente não tivesse vindo pela terapia do amor, nós hoje não estaria junto, com certeza estaria separado. Hoje a gente vive um outro casamento, feliz, realizado. A Terapia do Amor é uma palestra para solteiros, casados, viúvos e divorciados. Nela, os professores Renato e Cristiane Cardoso compartilham conselhos e dicas sobre como alcançar a felicidade na vida amorosa. Você sofre por quê? Porque você às vezes não quer falar, você não quer comunicar. E tem que haver naturalmente uma comunicação saudável, uma comunicação respeitosa dentro do casamento. Então por isso eu procurei as palestras. Eu cheguei aqui nas palestras, eu só chorava, não tinha condições de trabalhar, porque eu falo que a vida sentimental, se você não está bem com os seus sentimentos, isso não é você com outra pessoa, é você com você mesmo, você não consegue fazer nada. Então eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia trabalhar, eu não estava bem profissionalmente, eu não estava bem com a minha família, eu não estava bem com os meus amigos. Eu não tinha uma vida, eu estava muito dolorida mesmo, muito machucada, muito angustiada. E aí, quando eu cheguei aqui nas palestras da Terapia do Amor, como aluna, eu trouxe um caderno, então eu anotava tudo, eu entendi que eu precisava recomeçar. Então, assim, eu já tinha feito vários cursos, profissões, mas eu não tinha aprendido a me relacionar. Então, eu tratei a Terapia do Amor como uma escola mesmo. Hoje, a gente tem aproximadamente 5 anos juntos. E 2 anos e 3 meses de casados. E a gente casou depois de entender, né, como que era se relacionar, depois de ter aprendido aqui na palestra da Terapia do Amor, a recomeçar. Casamento não é você fazer a outra pessoa se sujeitar a você. Você está anulando aquela pessoa. Tem que haver essa harmonia de eu me sujeitar a ele e ele se sujeitar a mim.
Eu já frequentava outras palestras, no entanto, eu tinha um preconceito em relação à palestra da terapia do amor. Eu achava que não era necessário. Eu falava, para que fazer? Achava que assim, era desnecessário. Mas aí, quando a gente começou o nosso relacionamento, eu senti essa necessidade. Foi quando eu comecei a frequentar a terapia do amor. Isso tem 2 anos. E desde então ela passou a ser a prioridade para mim. Então todas as quintas-feiras eu estou lá assistindo, aprendendo e aí eu trago isso para o nosso relacionamento. Quando eu comecei a aplicar o que eu aprendi aqui nas palestras, o nosso relacionamento, ele mudou 100%. A gente teve qualidade no nosso relacionamento. Então eu comecei a compreender um pouco mais o que ele queria de mim, o que ele estava buscando. Ele começou a me entender melhor e aí a gente começou a caminhar no nosso relacionamento. Nosso relacionamento realmente ele só ganhou uma direção, ele só ganhou uma afinidade depois das palestras aqui da terapia. Depois que ele viu a mudança em mim, aí ele viu a necessidade dele também estar participando. E aí a gente começou a participar juntos. Tem valido muito a pena. E eu falo com as pessoas, você que está aí do outro lado, faça parte da terapia, porque realmente vai mudar o seu relacionamento. As diferenças, elas não devem ser problemas, elas devem ser riquezas que vocês vão acrescentando na vida de vocês. Participe você também da Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 20 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Entrada e estacionamento são gratuitos. Veja o que Deus é capaz de fazer na vida de uma pessoa quando ela faz a parte dela. Porque às vezes você, amiga e amiga, está passando por uma situação, um problema na sua vida e você não sabe mais o que fazer. Mas você tem visto nos testemunhos que colocamos aqui que existe solução para a vida daqueles que têm feito a parte deles, porque uma parte cabe a Deus e a outra a nós. A de Deus já está feita. E a sua? Será que você tem feito a sua parte? Se você quiser vencer na sua vida amorosa, venha participar de uma das nossas reuniões. Nós temos reuniões às 7h30 da manhã, 10, meio-dia, 3 da tarde, 6 da tarde e especialmente às 7h30 da noite. Mas acredite, se você vier em uma destas reuniões, você vai estar aprendendo o amor inteligente. Na terapia do amor, a vida das pessoas tem sido transformada. E eu gostaria que, se você deseja uma mudança de vida, uma transformação, venha participar. Aqui em Guarapuava, nós estamos na rua Padre Chagas, 3536, bem no centro de Guarapuava. Você é o nosso convidado. Acompanhe 10 razões para fazer a terapia do amor. 10. Se curar das feridas de relacionamentos passados. 9. Aprenda o amor inteligente. 8. Se prepare antes de namorar. 7. Se tornarem um marido ou esposa melhor. 6. Restaurar um casamento em crise. 5. Aprenda a se valorizar. 4. Reconquistar o amor perdido. 3. Desbancar os mitos sobre relacionamentos. 2. Saber como escolher alguém compatível. 1. Blindar seu relacionamento. Terapia do Amor, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Para mais informações e endereços, acesse terapiadoamor.tv ou ligue para 11 3573 3535. Você sabia que muitas dessas pessoas que chegam até nós,
muitos chegaram com pensamento até mesmo de suicídio, porque às vezes a pessoa vem de um relacionamento frustrado. Às vezes a pessoa ela vem de vários relacionamentos frustrados, mas quando a pessoa ela chega na reunião da terapia do amor e ela pratica aquilo que ela ouve, a vida dela é mudada. E você também pode mudar de vida. Nesta quinta-feira estaremos aguardando por você. Venha participar de uma das nossas reuniões. Acompanhe mais um testemunho e voltamos em seguida. Duas pessoas diferentes. Eu não tinha aquele almoço, sentar, pai, mãe, irmãos, a gente ter uma vida. Eu via o casamento, eu achava assim, eu falei, nossa, bem legal isso, né? Um dia eu também quero ser o pai, quero ter uma esposa. Mas com algo em comum. Ele pegou meu filho no braço, no colo, e com uma mão começou a me enforcar, me prendeu. Até a hora que ela chegou e tinha falado que tinha saído com uma pessoa. Ambos perderam a esperança no amor. Eu achei que todos os homens fossem iguais, então eu me fechei. Já estava decidido, eu não queria mais e minha escolha era separar. Meus pais se separaram quando eu tinha 5 anos. Então aqui dentro, um vazio muito grande, uma carência. Por quê? Eu não tinha uma referência de família. Eu não tinha aquele almoço, sentar, pai, mãe, irmãos, a gente ter uma vida. Não tinha. Era só briga dentro de casa, porque meu pai era extremamente agressivo. Então era bebidas, problemas com drogas, agressões. Então assim, um lar totalmente destruído. Como eu não tive família, que eu cresci num lar destruído, o meu sonho era formar uma família. Aquele sonho de domingo estar todos na mesa, almoçando, coisas simples, mas esse era o meu maior sonho. Então, em busca desse sonho, eu comecei a me relacionar, comecei a procurar. E nenhum relacionamento eu conseguia fixar, firmar. Por quê? Porque sempre nada eu olhava, me desagradava, nada preenchia o que eu sentia. E com o tempo eu conheci uma pessoa, aí conversando, os objetivos aparentemente eram iguais, os dois tinham desejo de formar família, então eu vi ali a minha oportunidade de finalmente eu ter uma família. Então nos casamos e eu decidi engravidar. Tudo começou a mudar, tudo que aparentemente era veio água abaixo. Começaram as agressões verbais, né, xingamentos. Ele começou a ter uma vida de solteiro, muita bebida, gostava da noitada, ele me largava em casa, tudo para ficar com os amigos. Então, tudo que eu vivi na infância estava acontecendo no meu casamento. Aí eu grávida, ele me largava em casa, ele ia para os amigos, e aí onde eu comecei a pegar essas traições, e eu vi ele me traindo, e eu grávida, imagina, é um baque. Eu acabei agredindo ele no meio da rua, correndo atrás da pessoa. Com o nascimento do filho, eu esperei, agora vai melhorar. Foi só ladeira abaixo, foi piorando cada vez mais. E ele começou a não dar importância nem para mim, nem para o meu filho. Começou a sair, viver literalmente uma vida de solteiro, estando casado, mas não querendo sair de casa, querendo continuar tudo certinho, como se nada tivesse acontecendo, e ele vivendo a vida dele. Até que as agressões foram mais fortes, desde xingamentos, agressões psicológicas, verbais, financeiras, patrimoniais, e aí é onde chegou a agressão física mais pesada, que ele chegou num determinado dia, bêbado, e eu fui questionar onde que ele estava, ele pegou meu filho no braço, no colo, e com uma mão começou a me enforcar, me prendeu no guarda-roupa e me enforcar e disse que ia me matar. E eu sem voz, olhando meu filho olhando para mim, e eu, graças a Deus, consegui me desvencilhar, peguei o meu filho, acabei pulando a janela da cozinha com ele e fui direto para a delegacia. E diante de toda aquela situação qual eu passei, que eu voltei a reviver a minha infância, eu pensei, casamento não é para mim.
não é para eu ser feliz. Eu nasci apenas por nascer. Eu não tenho o direito de ser feliz, eu não tenho direito em ter uma família. O que eu vou fazer? Eu vou seguir a vida, vou trabalhar, vou atrás dos meus objetivos e vou criar o meu filho. Então eu meio que me bloqueei. Eu achei que todos os homens fossem iguais. Então eu me fechei. E aí eu sempre assistia a TV, os programas, e aí eu vi a palestra. Comecei a assistir pela televisão, né? Acompanhar os testemunhos, e eu até duvidava, será que é possível? Acontece isso mesmo? E aí eu resolvi, quando eu tive a consciência de que eu precisava me curar, que eu precisava me limpar, porque eu tinha uma raiva, eu tinha muita mágoa de tudo que tinha acontecido comigo e da situação em qual eu fiquei. Então eu fui para as palestras em busca de me curar. No começo foi muito difícil, porque as palavras ditas pelos professores eu não aceitava, muito difícil, mas eu segui as lições e com isso eu fui me curando, eu fui participando, continuando participando das palestras da terapia do amor e foi indo até que eu entendi que sim, que eu tinha tudo para ser feliz, desde que eu fizesse a escolha certa, desde que eu agisse com o amor inteligente. Então eu fiquei por 3 anos e alguns meses até participando da palestra da terapia do amor, até conhecer o Oswaldo. Eu via o casamento, eu achava assim, eu falei, nossa, é bem legal isso, né? Um dia eu também quero ser um pai, quero ter uma esposa. Então, assim, construir uma família grande, né? Foi aí que eu conheci uma pessoa. Aí nós nos casamos e tivemos a nossa vida de casados. Mas aí foi indo, começou a virar, com o tempo de uns 2, 3 anos, foi tudo bem. Saía, curtia um pouco mais. Aí deixou um pouco virar a rotina. Aí a gente começou, como se diz, empurrar com a barriga, mas viu que não estava dando jeito. Eu acho que deu uma esfriada no relacionamento. E comecei, assim, a ter uma desconfiança dela. E nessa desconfiança comecei a apertar até a hora que ela chegou e tinha falado que tinha saído com uma pessoa. Aí, quando ela me contou isso aí, pra mim foi um balde de água fria. Mas só que, no tempo, quando eu gostava tanto dela, falei, não, vamos dar uma chance pro nosso casamento. E ela até aceitou, falou, não, pediu perdão pra mim. Aí eu, no momento, também falei pra ela que eu perdoava ela. Mas aí eu vi que aquilo parecia que não estava dando mais certo, porque eu estava guardando aquilo dentro de mim, que só perdoei da boca para fora. E aí a gente foi indo, casamento como se fosse 2 amigos dentro de casa. Era oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu na minha rotina de trabalho e ela na rotina dela também. Aí eu falei para ela, agora eu estou decidido que eu quero separar. E foi a hora que ela chegou em mim e falou que já tinha procurado um advogado e ia fazer a separação e fazer a divisão da casa. Eu o conheci no dia da assinatura do divórcio dele. Eu fui contratada pela ex-esposa dele para fazer um divórcio consensual entre as partes. E eu tive que ligar para ele para saber se estava tudo certo, até para acertar os detalhes. E ele, muito calmamente, disse, tudo comum acordo, não tem briga. E eu estranhei isso, mas uma voz muito firme, serena, sabe aquela voz que passava caráter. Eu fiquei assim, falei, nossa, que voz é essa? Voz firme, né? Não te distribuiu em nada. E foi. E conheci, fiz toda a documentação, conheci na assinatura do divórcio. E depois do divórcio dele, nós começamos a conversar como amigos. E devido à minha profissão, eu sempre ouço. Então a gente começou aquela conversa, aquela amizade de conversar. Ele começou a contar as coisas da vida dele para mim, eu comecei a escutar, comecei a falar um pouco da minha vida para ele também, dei alguns conselhos. E ali ela começou a me ajudar. E eu falando para ela que estava desanimado do relacionamento, do casamento, estava um pouco assim, destruído por dentro, né? E ali a gente foi conversando, e eu fui puxando as conversas com ela, fui perguntando dela também, ela contando um pouco do relacionamento dela, né, que tinha passado. Começamos a ter uma amizade,
E até o ponto que eu cheguei, falei que estava interessado nela. Mas só que não, eu sei que não seria fácil. E aí aquilo foi um choque, porque eu não esperava, né? Tanto tempo e vem muitas coisas na sua cabeça, e agora? E eu o aconselhei e falei, olha, você separou não tem muito tempo, precisa se curar, precisa estar bem consigo mesmo, porque eu estava bem comigo mesmo, mas você precisa estar bem consigo mesmo. E aí foi que eu falei para ele ir para as palestras, né, para poder ver se era aquilo mesmo, se fazia tudo certinho para a gente iniciar um namoro. Aí foi a hora que ela fez o convite para mim participar, e eu fui nessa palestra. Bom, quando eu participei dessa palestra, para mim foi muito bom. E ali mexeu muito comigo. Ali foi aos pouquinhos, foi plantando dentro de mim, foi me limpando. E ali foi me ajudando a me fortalecer e, como se diz, ter a nova caminhada para o amor. E ali, com o tempo, a gente iniciou um namoro. Antes de apresentá-lo à minha família, eu fui conhecer a família dele primeiro. Quando eu vi o relacionamento dele com a família, eu entendi. É um homem certo, é um homem para casar. Depois noivamos e depois casamos. Eu acho que ali foi o melhor casamento que eu tive, foi no altar. Além de eu ter essa aliança junto com ela, como mulher na terra, com Deus foi bem maior. Eu tinha usado todos os ensinamentos das palestras da terapia do amor e eu tinha finalmente usado o amor inteligente. E hoje eu tenho um casamento que eu jamais imaginei que fosse possível, porque a gente via em filmes, né? Aquele conto de fadas. Na verdade, o casamento não é um conto de fadas, mas hoje eu vivo. Hoje nós vivemos, nós temos paz, nós temos tranquilidade, nós temos carinho, respeito um pelo outro e nos amamos. Hoje eu construí a família que eu sempre sonhei. Hoje eu tenho aquele domingo, o almoço em família, coisas simples do dia a dia, como hoje eu tenho. Hoje eu vivo a família que eu sempre idealizei. E é exatamente isto que você está vendo neste testemunho. É exatamente isto que Deus quer fazer na sua vida. Deus, com certeza, te colocou aí, do outro lado, para acompanhar este testemunho. Deus te colocou aí, do outro lado, para assistir esse testemunho, para te mostrar que existe solução para a sua vida, assim como houve solução para a vida destas pessoas. Eu gostaria que você, inclusive, nesta sexta-feira, nós teremos uma reunião especial que acontece ao meio-dia, a grande vigília do meio-dia. Nesta reunião, nós temos um trabalho forte de libertação, porque às vezes a pessoa ela enfrenta um problema, inclusive sentimental, e às vezes ela é vítima de uma praga rogada, de uma inveja, de alguma maldição que foi lançada sobre ela. E ela não sabe lidar com isso. Nesta sexta-feira, ao meio-dia, na grande vigília, nós estaremos determinando, nesta sexta-feira, na grande vigília, ao meio-dia, nós estaremos desvendando o seu problema e solucionando, porque Deus, Ele pode e Ele vai solucionar o problema que você tem enfrentado. A família deveria ser o lugar mais seguro do mundo. Mas para muita gente, é justamente ali que o mal tem atuado. Espíritos de morte têm entrado nos lares e causado destruição. No Antigo Egito, algo assim aconteceu. Um espírito de morte entrou em todas as casas que não estavam protegidas. E no final daquela noite, enquanto muitas famílias choraram a destruição, outras
alcançaram a libertação. Nesta sexta-feira, 17 de outubro, vamos orar pela libertação e proteção do seu lar e da sua família. Na sexta-feira do combate à praga destruidora. Inclusive, no dia 31 de outubro, nós teremos uma reunião especial para você que sofre com algum tipo de maldição. Será o dia do desmanche de todas as bruxarias, de todo o mal, tudo aquilo que vem agindo na vida das pessoas. Você sabe que existe pessoas que ela pensa que nasceu para sofrer. Mas acredite, você não nasceu para sofrer. Mas se você tem sido vítima de uma maldição, se você tem sofrido com algum tipo de problema que você identifica, não, isso aqui é espiritual, ou você é suspeita de algum trabalho, algo que alguém fez contra você, venha lutar. Marque esta data, 31 de outubro. É uma reunião voltada para a sua libertação total. Nós vamos nos preparar para a oração. A Mary Martins estará orando em seu favor. Prepare o seu copo com água e voltamos em seguida. É momento de elevarmos nossos pensamentos aos céus e unir nossa fé para pedir a bênção do Senhor por todos os trabalhadores. É momento de oração com Mary Martins. Nosso Deus, em nome de Jesus, o teu Filho, nós queremos orar em favor de todas as mães. Meu Pai, uma mulher quando se torna mãe, ela já começa sofrendo. Sofre com o parto, sofre com a gravidez, depois do parto, a criação do filho e toda a nossa vida, meu Pai, há muitos momentos de sofrimento. Eu oro por esta mãe. Fortalece a fé dela, dê a vitória, dê a bênção aos seus filhos, porque toda mãe quer o melhor para o seu filho. Dá, meu Pai, aquilo que o Senhor tem de melhor, porque essa mulher, ela representa o amor que o Senhor tem por nós. Ela sacrifica. Ajude, meu Pai, dê saúde, dê a tua sabedoria para poder criar os filhos, dê a tua proteção, dê a tua presença a cada mãe. Dê a recompensa do sacrifício que ela faz aos filhos, meu Pai. Cuida dessa mulher, cuida dessa mãe. Que em nome de Jesus, a tua presença esteja sobre a vida dela e que ela possa, meu Pai, te glorificar em ver os seus filhos abençoados. Unge esta água com o teu poder e no final, todos nós seremos abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Participe da água e seja abençoado por Deus. Graças a Deus, eu como mãe, digo a você, mãe, seja abençoada por Deus. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Muito bem. Você que acompanhou esta programação, você viu testemunhos de pessoas que chegaram na igreja com a vida destruída. E hoje a vida dessas pessoas é transformada. Isso também pode acontecer com você. Aqui em Guarapuava, isto também pode acontecer com você. Rua Padre Chagas, 3536, bem no centro de Guarapuava. Teremos reuniões o dia inteiro. Deus abençoe e até a próxima.